Telespectador e telespectadora, nós estamos na 8ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal aqui de Chapecó, inspetor Ivo Silveira, para conversarmos a respeito das nossas rodovias. Acesso Plínio Arlindo Diniz, que cai aqui na BR-282. Está sendo uma problemática, né, inspetor? Velocidade, os motoristas, a gente percebe que não vêm respeitando as placas de sinalização. Existe, após essa parte que foi liberado o trânsito na pista principal da BR-480, que é o acesso a Chapecó, lógico que como houve uma ampliação da via, isso oportuniza alguns incautos aí na direção, principalmente aqueles que insistem em dirigir desrespeitando a sinalização de trânsito, as leis de trânsito do modo geral. A Polícia Rodoviária Federal, de acordo com as possibilidades, as condições, estratégias de policiamento, é realizado aí os comandos de velocidade, no caso a fiscalização de velocidade através de equipamento radar. E a Polícia Rodoviária tem feito flagrantes sistematicamente. Sim, alguns flagrantes até bastante expressivos no sentido do excesso de velocidade, são velocidades preocupantes, como nessa fiscalização no período da manhã, que se iniciou por volta das 6h30. É um horário que a maioria das pessoas estão com pressa, saem atrasadas de casa e querem descontar isso na estrada, né? E isso é um grande risco, principalmente nesse trecho da 480, que as passarelas não estão concluídas, né? Faltam algumas delas, inclusive praticamente toda ela para construir. Então, nesse trecho tem ciclistas, pedestres e os próprios veículos, né? Uns com maior velocidade, outros menor velocidade, trânsito de veículos maiores como automóveis, caminhonetes, caminhões, enfim, todos. E agora um detalhe, né, que os motoristas já devem estar sabendo, mas é sempre bom a gente voltar a falar. A questão das farras das multas, de 85, 127, foi lá para quase R$2.000, né, inspetor Ivo? Existe uma interpretação até um pouco equivocada nesse sentido. Vejamos, não houve um aumento nos valores das multas de trânsito, do modo geral, no Código de Trânsito Brasileiro. O que ocorreu foi uma mudança no que diz respeito às ultrapassagens indevidas e rachas e também a condução de veículos, aí condutores dirigindo sob efeito de álcool. Houve alteração nesse sentido, nessas infrações de trânsito, que são ultrapassagens em faixa contínua, forçar a ultrapassagem e rachas e alcoolemia. As demais infrações continuam os mesmos valores desde a publicação do Código de Trânsito Brasileiro desde 1997. São praticamente 17 anos já com os mesmos valores. Então, o excesso de velocidade continua no mesmo valor que era. Por exemplo, nós temos aqui flagrantes de 140 por hora. Quanto seria a multa? Existe uma diferença conforme o excesso de velocidade flagrada, existe uma diferenciação, isso é uma gradação. São três faixas de valores, né? O que chama atenção, inspetor, é que esse código que o senhor falou agora, que houve essa mudança, é justamente para colocar a mão na consciência dos motoristas infratores, porque mesmo com a legislação que a pessoa não pode beber embriagado, ainda continuavam a dirigir embriagado. Exatamente, tem que se trabalhar desde a infância o condutor, as crianças com a educação para o trânsito. Os condutores, a própria lei já prevê uma punição, né? Porque eles tiveram, em tese, todos os condutores tiveram aí uma educação de trânsito, tanto para formação, para habilitar-se a conduzir o respectivo veículo. O objetivo da Polícia Rodoviária Federal não é exatamente a punição do motorista. Exatamente, o objetivo principal é que tenhamos um trânsito mais seguro, né? Em regra, o condutor deve conduzir seu veículo para que tenha um trânsito seguro, né? Aqueles que insistem em desrespeitar as leis, automaticamente, nesse sentido, serão punidos. Inspetor, vamos falar um pouquinho, o seu trecho aqui da 8ª Delegacia da PRF compreende de onde a onde? A 8ª Delegacia da PRF de Chapecó, ela é a região oeste, isto é, desde a partir de
Vargião até Dionísio Cerqueira, com 4 postos de fiscalização. Temos aí uma unidade operacional em Xanxerê, a outra em Maravilha, uma em Guaraciaba a ser inaugurada agora, dia 9 de dezembro, às 16 horas, e uma outra unidade de fronteira junto à Aduana Internacional de Cargas da Receita Federal em Dionísio Cerqueira. Inspetor Ivo, nós estamos agora no fim de ano. Com a chegada do verão, a Polícia Rodoviária Federal tem muitas operações para colocar em andamento. Sim, são várias frentes de trabalho, né? Tanto no combate ao crime como no trânsito em si. Também comandos de embriaguez, comandos de velocidade, de ultrapassagens, né? Que são principalmente infrações de ultrapassagens, embriaguez, que são são os fatores maior responsáveis por os acidentes com maior fatalidade. Lembrando que agora, a partir do dia 12 de dezembro, já começa a Operação Rodovida, que o objetivo principal dela é um trânsito seguro, né, que justamente nesse sentido, uma vez que início de verão, início de férias, esse período de dezembro, janeiro, é um período que a maioria das pessoas estão em férias e há um deslocamento de veículos, há mais festas, mais consumo de bebida alcoólica, por isso tem que ter uma fiscalização bem mais efetiva. Essa é denominada Operação Rodovida. Rodovida. E as outras? Agora para o fim do ano? Sim, teremos aí em breve uma operação denominada Otenarco, que é de combate ao crime, e entre outras operações também nesse sentido. Pelas rodovias de Santa Catarina. Isso é um planejamento nacional e que, de acordo com cada superintendência, no caso Santa Catarina, ela tem as ações voltadas com base nas estatísticas, com base nos estudos das rodovias de nosso estado. Qual a orientação que fica para os motoristas agora, com a chegada do fim de ano? Independente do período, todo condutor ele é o responsável pelo trânsito. E está no domínio do condutor o veículo. É ele que vai determinar um trânsito seguro, sem acidentes de trânsito ou sem qualquer tipo de infrações que ponham em risco as demais pessoas. Então, se orienta que verifique as condições, primeiramente, as condições do seu veículo, pneus bons, freios, acessórios, enfim, documentação. E também, ao se deslocar para qualquer região que for, independente da distância, planejar, pensar, né, se ele vai dirigir um trecho bastante longo, já planejar as suas paradas, né, estar sempre preparado ao deparar-se com acidente também, né, fugir daquela fase de curioso, de parar no local e atrapalhar, enfim, sinalizar o local e aguardar a polícia chegar. Nós conversamos com o inspetor Ivo Silveira, da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal aqui de Chapecó. Imagens de Gilberto Luiz Concato. Repórter J. Biavati.